extraordinária salvação do ladrão na cruz. Parte 04, dia 4 de maio de 2026. D. Não, mas o empreendimento é muito desigual, pois é muito mais provável que atrasando você morra impenitente do que você morra penitente. Poucos participaram com o bom ladrão entre toda a multidão de espectadores. A multidão seguiu o caminho do outro lado, zombando. Versículo 35. E o que lança o equilíbrio aqui, em caso de probabilidade, é 1. Observação comum que nos diz que a maioria das pessoas morre enquanto vive. O arrependimento é uma flor raramente vista brotando de um leito de morte, um derretimento de coração pelo pecado, por causa da desonra feitas a Deus. Por ele, raramente é visto naqueles que viveram uma vida sem graça, descuidada e presunçosa. Mas essa disposição ainda paira sobre eles até o fim. 2. É certo que poucos são salvos em comparação com os que restaram. Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Quanto ao que alguns dizem das crianças de toda a humanidade, todos os que são salvos devem passar pela porta estreita, e ainda assim são poucos. É evidente que a maioria dos homens vive impenitente. No entanto, todos devem morrer e, portanto, segue-se que poucos obtêm graça para se arrepender no final. Mas a maioria daqueles que vivem penitentes também morrem. 3. As tristes ameaças denunciadas contra os pecadores que continuam em seus pecados com respeito ao seu último fim. Provérbios 1, 24, 27. Porque eu chamei e você recusou. Estendi a minha mão e ninguém, mas não desprezaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu rirei da tua calamidade. Zombarei quando vier o teu medo. Quando o teu medo vier como desolação e a tua destruição vier como um redemoinho. Quando a aflição e a angústia te sobrevierem. Ezequiel 24:13. Na vossa imundícia está a lascívia, porque eu vos purifiquei e não fostes purgados. Não sereis mais purgados da vossa imundícia, até que eu faça repousar sobre vós o meu furor. Agora, mostre-me uma promessa em toda a Bíblia, prometendo a graça do arrependimento para aqueles que demoram, para equilibrar isto. É verdade que a oferta do Evangelho é geral, não exclui ninguém enquanto estiver neste mundo. Mas que perigo existe que essas ameaças sejam cumpridas para negar a graça de se apoderar delas então? 4. A natureza corrupta gruda em você, e isso o endurecerá diante da morte tão bem quanto agora, a menos que você obtenha a graça do alto. Agora, essa corrupção tem possessão continuada há muito tempo. Você tem certeza disso, mas você não tem certeza da graça de Deus para quebrá-lo em você e operar o arrependimento em seu coração, tão longo e impenitente. E, portanto, devo concluir que o empreendimento é muito desigual. 5. Arrependimento não deve ser forjado pelo pecador sendo levado ao extremo, como você pode imaginar. Aqui estava um homem que estava pendurado em uma cruz, sangrando até a morte em grande tormento, tendo uma perspectiva presente da eternidade diante dele, que não podia mais ter prazer no mundo. Mas isso o humilhou? Não, não.
seu coração continua endurecido até o último suspiro. Ele está indo para a eternidade. No entanto, ele está acrescentando pecado ao pecado e saindo do mundo como viveu nele, se não pior. Encontramos em Mateus 27:44 que depois que os principais sacerdotes, escribas e anciãos zombaram e insultaram Cristo, acrescenta-se que os ladrões também que foram crucificados com ele se juntaram à grade, de onde alguns pensam que mesmo o outro também se juntou a essa injúria a Cristo, até que a graça o invadiu e superou sua natureza. 6. Os meios de graça mais poderosos e prováveis não prevalecerão, a menos que acompanhados de uma operação especial do Espírito Santo. Este ladrão blasfemador estava perto do próprio Cristo e pôde ouvir suas palavras e gemidos. Ele teve o exemplo de seu companheiro, levando-o ao arrependimento. Graça estava operando maravilhas em seu vizinho. Ele tinha um pregador moribundo para chamá-lo ao arrependimento. A luz do sol foi eclipsada. A terra tremeu. As rochas se partiram. As sepulturas se abriram. Mas por tudo isso ele morreu impenitente e de coração duro. Pense nisso, você que considera tão fácil se arrepender, se você tivesse chegado ao último. 7. Aqueles que adiam o arrependimento até a hora da morte, prontamente descobrem que tem outra coisa a fazer então do que se arrepender, como é evidente no caso do outro ladrão na cruz. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A morte e a destruição da natureza é, portanto, a natureza luta contra ela, embora não haja esperança. Este homem estava mais preocupado em salvar seu corpo do que em salvar sua alma. E, infelizmente, não é este o caso da maior parte naquela época. Ele tem tantos problemas com a doença que dificilmente conseguem a devida preocupação com suas almas, um pensamento composto. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.